Então você está pensando em como começar a investir se você compra ações individualmente, se você coloca em um fundo ativo de ações em que tem um gestor que faz o papel de seleção dos ativos para você, ou se você coloca em um fundo de índice, ou seja, um ETF que replica a média do mercado. Nesse vídeo eu vou explicar para você por que você deveria considerar realmente colocar o seu dinheiro em um fundo de índice, um fundo passivo, e por que é tão difícil hoje em dia a gente escolher um gestor ativo de um fundo de ações, de um fundo de renda variável para você investir o seu dinheiro no longo prazo. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Paranhos, para quem não me conhece. Nesse canal eu falo de investimento em renda variável, especialmente para aposentadoria. Se você gosta desse conteúdo, dá um like e se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder nada que eu for colocando por aqui. Bora pro vídeo? Então pessoal, nesse vídeo eu queria passar para vocês um trabalho que foi feito por Hitton, Paulson e Witt, que se chama Why Indexing Works. Eles fizeram uma análise bem interessante, fizeram um pequeno modelo matemático, um pequeno experimento para tentar mostrar matematicamente por que a chance de você se dar bem escolhendo um fundo ativo ela não é tão grande assim como a maioria das pessoas pensa. Muitas pessoas pensam que o único custo, o único prejuízo que você tem em escolher um fundo de ações ativo que tem um gestor e não um fundo passivo como um ETF, um fundo que replica uma média do mercado, que replica várias ações, é o custo, né, que é um pouco mais caro, é 1, 2, 3% ao ano para o fundo ativo, enquanto que no índice é bem mais barato, é 0,5% até abaixo disso de taxa de administração ao ano. E na realidade, nesse paper, nesse artigo acadêmico, eles mostram que não é só isso. Além de ter o custo de administração que é mais alto, também tem a dificuldade em escolher as melhores ações. Bom, o que eles fizeram basicamente foi o seguinte: eles fizeram em um mercado teórico de 5 ações, cada ação teria uma rentabilidade hipotética. As 4 primeiras renderiam 10%, e a última, a quinta ação, renderia 50%. Se você investisse em todas as empresas ao mesmo tempo, se você comprasse um ETF que replica a média do mercado, então você teria uma média de rentabilidade de 18%. Isso com um custo bem baixo, que é um custo de um ETF. Mas se você tivesse em dúvida entre, por exemplo, escolher fundos de ações que escolhem algumas dessas ações e não todas, você estaria apostando na gestão, você estaria esperando que aquele gestor soubesse escolher as melhores ações. Nesse caso, você esperaria que ele conseguisse escolher a ação que subiu 50%, a ação que subiu mais que as outras. Só por isso faria sentido investir em um fundo ativo de ações. Mas você pode ver que em um mercado total de 5 ações, investindo em fundos que investem em uma ou duas ações, a gente teria no máximo 15 combinações possíveis. E você vê que dessas 15 combinações possíveis, só 5 delas incluem a ação que subiu 50%. Todas as outras 10 combinações não incluem essa empresa que subiu mais. Então você vê que fundos de ações que escolhem ações de forma individual não necessariamente geram um retorno maior para você do que a média do mercado. Afinal, nada garante que a maioria dos fundos não escolheria as 10 possíveis combinações de ações que geraram retornos inferiores à média do mercado, que nesse caso teriam gerado retornos de 10%, ou seja, uma rentabilidade que é praticamente a metade da média do mercado. Aí você poderia me dizer: ah, Otávio, mas se eu estou pagando o gestor, ele deve saber qual é a ação que vai subir mais. Bom, isso não é necessariamente verdade. Por um estudo que é feito de forma reiterada pelo SPIVA Scorecard, que ele mede como que se comportam a maioria dos fundos, tanto de ações quanto multimercado, quanto de renda fixa, em todos os países do mundo, em relação ao índice, em relação à média do mercado, ele viu que no Brasil não foi diferente. No longo prazo, ou seja, em períodos de 10 anos, a maioria dos fundos tem uma performance inferior à média do mercado. E é por isso que você deveria realmente duvidar se o seu gestor tem realmente a capacidade de investir nas melhores ações. Na realidade, você não sabe quando o fundo ele vai estar bem. Tem um fundo bem famoso agora que está bem na onda do momento, que se chama Alaska Black, que ele é gerenciado pelo gestor Henrique Breda, e ele realmente ganhou muito do mercado nos últimos anos. Como você pode ver aqui, essa aqui é a rentabilidade do fundo em verde comparado com a rentabilidade do Ibovespa, que é a média do mercado brasileiro, que está aqui num verde mais escuro. Acontece que você pode me dizer: ah, eu teria entrado aqui nesse momento de 2016 e tal, eu teria tido essa rentabilidade excelente aqui de 373%. Mas quando a gente olha, por exemplo, o número de cotistas, a gente vê que a maioria dos cotistas começaram a entrar aqui nesse período do começo de 2018. E você vê que a maioria do patrimônio do fundo começou a subir aqui nesse período de começo de 2018. Quando a gente volta para lá e vê onde é que está o começo de 2018, a gente vê que é quando o fundo já tinha subido a sua grande maioria aqui. Então você vê que não é fácil você saber antes. Na realidade, deve ter vários fundos que vão performar muito bem
e ninguém sabe quais são. Assim como existem muitas ações que vão performar muito bem e você não sabe quais são. Por isso que faz sentido, de uma forma ampla e geral, você não se estressar, ficar pesquisando muito a respeito disso, você não ficar pagando altas taxas de administração e você ter uma rentabilidade adequada considerando a média do mercado. Você pode me dizer, Otávio, você sempre defende investir em um fundo de índice como o Small 11, que é aquele fundo que investe em menores empresas, ou o fundo BOVA11, que é aquele fundo que investe nas maiores empresas da Bolsa Brasileira, e você não considera que você talvez consiga, com análise, com estudo, saber quais são aquelas empresas, aqueles fundos que vão crescer mais e você vai ter o maior potencial de retorno. Bom, o que eu sei é que eu estudo o suficiente para me aperceber e eu invisto a tempo o suficiente para me aperceber que é extremamente difícil isso. A gente vive inventando histórias para justificar as nossas decisões, inclusive você, quando você fica escutando uma história por que é bom investir em Magazine Luiza, que foi uma empresa que cresceu milhares por cento, multiplicou por dezenas de vezes o seu capital nos últimos 4 anos, na realidade você não viu todas as outras empresas que caíram demais nesse período, né? Você não está vendo todas as outras que também tinham excelentes histórias, excelentes serviços prestados, empresas rentáveis, mas que apesar disso não performaram tão bem. Muitas vezes performaram pior do que a média do índice. Por isso que é sempre importante você ter essa humildade intelectual de ver que talvez o seu tempo poderia ser melhor empregado, enfim, trabalhando mais para conseguir gerar mais dinheiro e aportar mais para dentro. Você vai ficar rico se você aportar mais dinheiro para dentro dos seus investimentos. E não apenas aportando lá pouco dinheiro, 100, 200, 300 reais, de uma forma extremamente lucrativa. O que faz diferença no longo prazo são os seus aportes. Claro que você pode ter uma rentabilidade adequada, mas muitas vezes o tempo que você dedica não é compensado pela rentabilidade superior que você tem. O que vai compensar o aumento do seu patrimônio são os aportes que você faz de forma recorrente. É isso que vai enriquecer você no longo prazo. Então tente sempre investir de uma forma automatizada, tentar afastar a sua emoção e tenha uma rentabilidade adequada, principalmente com um custo baixo, de uma forma que é confirmada pelos maiores estudos acadêmicos. Pra mim é isso que faz sentido e eu acho que pra você também que quer levar sua vida de uma forma mais tranquila e ter uma performance consistente no longo prazo, eu acho que é isso que faz mais sentido. Se você achou interessante esse conteúdo, não esquece de dar o like pro YouTube espalhar esse conteúdo pra bastante gente. Comenta aqui nos comentários, eu invisto em fundo ativo, eu invisto em fundo passivo, para eu saber em que você investe. E se você tem qualquer dúvida ou comentário adicional, também pode colocar aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando aqui. Beleza? Valeu!